A alta do dólar não é apenas uma questão de números em gráficos ou taxas cambiais, ela afeta a sua vida financeira de maneira direta e prática. Quem nunca sentiu aquele aperto ao ver o preço do gás subindo, ou ao perceber que o supermercado ficou mais caro? E se eu te disser que isso está diretamente relacionado com o que acontece no mercado cambial? Se você está preocupado com suas finanças, esse é o momento de entender o que está por trás da alta do dólar e como isso pode impactar suas escolhas de investimento. Vamos começar do começo. O que realmente está acontecendo com o dólar e por que você deveria se importar? Você pode estar se perguntando: isso é algo que está acontecendo fora do meu controle, não é? Bem, a resposta é: sim, mas os efeitos dessa alta são reais e tangíveis para qualquer pessoa que lide com dinheiro, investimentos e finanças pessoais. A desvalorização do real e a valorização do dólar são fenômenos que podem impactar desde o seu poder de compra até as suas decisões de investimento. E é por isso que é essencial entender o que está acontecendo nos bastidores, para que você consiga não apenas sobreviver, mas prosperar neste cenário desafiador. Neste vídeo, vamos destrinchar todos os fatores que estão por trás dessa guerra do câmbio. Como a política fiscal dos Estados Unidos e o risco fiscal do Brasil estão afetando o valor do dólar. E, claro, como isso pode ser uma oportunidade ou uma ameaça para os seus investimentos. Se você está se perguntando como se proteger dessa volatilidade, ou até mesmo tirar proveito dela, este vídeo é para você. Então, prepare-se, porque o impacto dessa alta vai muito além do que você imagina. Se você está pronto para mergulhar nos detalhes e descobrir como navegar nessa guerra cambial, continue assistindo. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, assim você não perde nenhum conteúdo importante que pode mudar a forma como você lida com sua saúde financeira. Agora, vamos dar um passo atrás e entender o que está acontecendo do lado de fora do Brasil. Quando falamos de câmbio, uma grande parte da valorização do dólar está diretamente ligada às políticas fiscais dos Estados Unidos. O governo norte-americano tem adotado uma política fiscal expansionista, com aumento nos gastos públicos, principalmente em áreas como infraestrutura e defesa, e isso está gerando um aumento significativo na emissão de dólares. Além disso, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, tem elevado as taxas de juros, tornando os investimentos naquele país muito mais atraentes para os investidores internacionais. O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos tem um efeito direto no fluxo de capital global. Investidores buscam, naturalmente, mais rentabilidade. E com os juros elevados nos Estados Unidos, fica difícil para os investidores ignorarem essa oportunidade. Como resultado, eles deslocam seu capital para os Estados Unidos, o que aumenta a demanda pelo dólar. Isso não só valoriza o dólar como também pressiona outras moedas, incluindo o real brasileiro. Portanto, mesmo que o governo brasileiro faça o que for possível para controlar a situação internamente, não consegue fugir dos efeitos dessa política fiscal dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos oferecem rendimentos mais altos, o capital internacional tende a migrar para lá, criando uma pressão sobre o mercado cambial em outros países, incluindo o Brasil. Esse movimento resulta na fuga de investidores estrangeiros do Brasil, o que pode elevar ainda mais o valor do dólar. E é exatamente esse fluxo de capital que leva o dólar a ultrapassar os R$ 6. Mas o que acontece quando a moeda americana se valoriza? Para o Brasil, o impacto é uma maior pressão inflacionária, uma vez que muitos produtos essenciais no país são cotados em dólares, como o trigo e o petróleo. Porém, o cenário global não é o único fator que está influenciando a alta do dólar. O Brasil, com sua economia altamente dependente do mercado externo e com políticas fiscais que ainda geram incertezas, não está imune a essas forças externas. Isso nos leva à segunda parte desta equação, o risco fiscal brasileiro. O Brasil, infelizmente, enfrenta um problema estrutural muito sério: o risco fiscal. Quando um governo não consegue controlar suas contas e gastar mais do que arrecada, cria um ambiente de incerteza. E é justamente esse risco fiscal que está pressionando o valor do real. Para entender o impacto disso, é necessário conhecer um pouco mais sobre como a dívida pública e os gastos governamentais afetam a confiança dos investidores no país. Quando o governo brasileiro tem dificuldade em cortar suas despesas e reformar a estrutura fiscal, os investidores internacionais ficam desconfiados e começam a buscar ativos mais seguros,
como o dólar. Nos últimos tempos, o governo brasileiro tentou implementar medidas fiscais para cortar gastos, mas esses esforços não têm sido suficientes ou eficazes. Além disso, medidas como o corte nos benefícios para quem ganha até R$ 5.000 geraram uma grande reação negativa do mercado e da população. Isso resultou em um aumento no risco fiscal, o que fez com que os investidores exigissem taxas de juros mais altas. E, como sabemos, o aumento das taxas de juros no Brasil tem um efeito direto sobre a cotação do dólar. A alta do dólar não é uma simples questão de flutuação cambial. Ela está intimamente ligada à percepção do mercado sobre a capacidade do governo de controlar suas finanças e gerenciar a economia. Com o aumento da dívida pública, os investidores começam a exigir mais retornos, o que eleva as taxas de juros e gera mais pressão sobre o câmbio. Esse ciclo vicioso resulta em uma moeda brasileira mais fraca e, consequentemente, em uma inflação mais alta, que prejudica ainda mais os investimentos e o poder de compra do brasileiro. Em um cenário como esse, a valorização do dólar não é apenas um reflexo de fatores externos, mas também de falhas internas que precisam ser corrigidas para que a economia possa voltar a crescer de forma saudável e sustentável. E é por isso que, enquanto o dólar continua a subir, os investidores precisam ficar atentos e entender como se proteger dessa volatilidade cambial. Agora, vamos falar sobre um dos impactos mais imediatos da alta do dólar: a inflação. A inflação, como sabemos, é o aumento contínuo dos preços dos bens e serviços, e ela afeta diretamente o seu poder de compra. Se você sente que o dinheiro no bolso está não durando o suficiente, ou se o custo de vida aumentou de forma considerável, a culpa pode ser, em parte, da alta do dólar. E por que isso acontece? Porque muitos produtos essenciais que consumimos no dia a dia, como o trigo, a carne e até mesmo combustível, são cotados em dólares. Quando o real se desvaloriza, esses produtos se tornam mais caros, gerando um aumento generalizado nos preços. O Banco Central, então, entra em cena com uma estratégia de aumento da taxa de juros, a famosa Selic. O objetivo é controlar a inflação, mas, na prática, isso acaba tendo um efeito adverso. Ao subir a taxa de juros, o poder de compra das pessoas diminui. O aumento da Selic pode ser eficaz para controlar a inflação, mas ele também reduz o consumo e afeta negativamente a economia, principalmente para quem já tem um orçamento mais apertado. Para o investidor, a alta da inflação e o aumento da taxa de juros podem significar uma mudança nas perspectivas de investimentos. Afinal, com a inflação em alta, o rendimento real de muitos investimentos começa a ser corroído. É importante entender que, em tempos de alta do dólar e inflação crescente, o foco deve ser em estratégias que protejam o poder de compra e ao mesmo tempo garantam uma boa rentabilidade. Alguns ativos, como as ações de empresas exportadoras ou os investimentos atrelados à inflação, podem se beneficiar nesse cenário, enquanto outros podem ter seu desempenho prejudicado. No entanto, a chave aqui é sempre diversificar. Não existe um investimento único que consiga se proteger de todas as crises, mas uma carteira bem diversificada pode ajudar a minimizar os riscos e até aproveitar oportunidades geradas pela alta do dólar e pela inflação. Vamos falar agora sobre uma das estratégias utilizadas pelo Banco Central para tentar controlar a alta do dólar: os leilões de venda de dólares. Em momentos de tensão cambial, o Banco Central realiza esses leilões para tentar reduzir a pressão sobre a moeda brasileira. No entanto, essa solução é apenas temporária, muitas vezes, não resolve o problema de forma definitiva. Por que isso acontece? Porque o leilão de dólares não resolve a causa raiz da desvalorização do real, que é o risco fiscal e a falta de confiança dos investidores na gestão econômica do país. Os leilões de dólares são uma tentativa de injetar liquidez no mercado, mas sem resolver as questões estruturais que geram o aumento da demanda pela moeda americana. Quando o governo não consegue implementar reformas fiscais profundas, o mercado continuará a ver o Brasil como um país de alto risco, o que fará com que o dólar continue a ser a moeda preferida dos investidores. Portanto, os leilões de dólares podem amenizar a pressão momentaneamente, mas não são uma solução duradoura. Essa dinâmica cria um ciclo de volatilidade cambial, onde, por mais que o Banco Central tente intervir, os problemas fiscais e a insegurança econômica do Brasil continuam a ser o fator mais importante que determina o valor do real. Por isso,
É fundamental que os investidores estejam atentos a essas ações e busquem alternativas que possam se beneficiar ou se proteger dessa instabilidade. Agora, é importante que você saiba como navegar nesse cenário e tomar decisões informadas para proteger seus investimentos e sua saúde financeira. E é isso que vamos explorar a seguir. Compreender as razões por trás da alta do dólar e seus efeitos sobre a economia é o primeiro passo. No entanto, o que realmente importa para o investidor é como proteger seus ativos e garantir que seus investimentos não sejam prejudicados por essa volatilidade. A primeira recomendação é a diversificação. Quando a economia está instável, investir em diferentes tipos de ativos, como ações, imóveis, fundos de investimento e até mesmo moedas digitais, pode ajudar a minimizar riscos. Em tempos de alta do dólar, também é importante considerar investimentos que se beneficiem dessa alta. Empresas que exportam produtos, por exemplo, podem ver suas receitas aumentarem com a valorização da moeda americana. Além disso, investir em ativos que são atrelados à inflação, como os títulos do Tesouro IPCA, pode ajudar a proteger seu poder de compra. Outro ponto importante é a busca por investimentos internacionais. Se o dólar está se valorizando, pode ser interessante diversificar parte de sua carteira em ativos denominados em dólar, como fundos internacionais ou ações de empresas que operam em mercados globais. Isso pode ajudar a proteger seu patrimônio contra a desvalorização do real, ao mesmo tempo, permitir que você aproveite o movimento positivo do dólar. Neste vídeo, abordamos as razões por trás da alta do dólar e como isso pode impactar diretamente a sua vida financeira e seus investimentos. Agora, é hora de agir. Se você entendeu como as políticas fiscais e o risco fiscal do Brasil afetam o câmbio, você está um passo mais próximo de tomar decisões financeiras mais informadas. Lembre-se, o conhecimento é o seu maior ativo em tempos de crise econômica. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar a divulgar este vídeo, e compartilhar com quem também precisa entender o impacto da alta do dólar na economia e nos investimentos. Quanto mais você compartilha, mais pessoas poderão se beneficiar desse conhecimento vital. Até o próximo vídeo.